Há um tempo atrás, eu fiz um sermão aqui onde nós estudamos o texto de Números capítulos 13 e 14. O assunto era quando o povo de Israel estava chegando perto da terra de Canaã. E o capítulo 13 fala sobre o envio dos 12 espias para explorar Canaã. Depois eles voltaram assustados, trazendo algumas amostras da terra. 10 desses 12 espias voltaram desanimados, trazendo um relatório negativo, falando que tinham gigantes, que as cidades eram fortificadas, e o povo ficou todo assustado. O capítulo 14 fala que então eles quiseram apedrejar Caleb e Josué, porque eles dois foram os únicos que, mesmo tendo recebido um relatório terrível, eles ainda assim queriam invadir Canaã, mesmo com gigantes que tinham lá e tudo mais. Nesse sermão, nessa época, eu mencionei o nome de 3 gigantes e que eles eram filhos de Anak. E eu comentei nesse sermão, há algum tempo atrás, que um dia eu ainda ia fazer um sermão sobre esses 3 filhos de Anak. Hoje vai ser o dia em que nós vamos estudar sobre esse assunto. Até então, quando eu tinha estudado sobre esse assunto na época do primeiro sermão, eu tinha percebido de que a situação do povo de Israel era uma situação feia, ruim, terrível. E a gente pensa assim, como que eles podiam ser assim? O problema é que, estudando ainda mais o texto, cavando mais fundo para esse sermão de hoje, eu descobri que a situação era ainda pior do que eu tinha imaginado. E a conclusão que eu cheguei era a seguinte: se a coisa está feia, não mexe, porque ela pode ficar pior. E quando eu senti isso, eu me lembrei de uma história. E a história diz assim, é uma fábula, ok? E a fábula conta que uma vez um urubu estava sentado num galho em cima de uma árvore muito alta. E lá de cima, ele viu um pavão andando lá na rua, lá embaixo. E aquele urubu olhou para aquele pavão e falou assim: esse sim é feliz. Olha como ele é bonito. E o pavão abriu as penas dele, com aquelas penas coloridas, brilhantes de urubu. Eu queria ser como um pavão. E o pior é que, além de eu não ser como ele, eu voo, eu sou feio e voo, porque quando eu voo, piora mais a situação, porque aí todo mundo vê lá em cima como eu sou feio. Olha que sorte do pavão, porque ele fica lá embaixo e ninguém percebe ele, como no meu caso as pessoas veem a minha feiura. O que o urubu não sabia é que lá embaixo o pavão estava pensando assim: olha aquele urubu lá em cima, eu queria ser como ele. Porque o que adianta você ser bonito, ter as penas brilhosas e ficar aqui embaixo, onde ninguém vê? O que adianta? Eu gostaria de ser como aquele urubu. Um dia os dois se encontraram. E aí um urubu chegou para o pavão e falou assim: olha, eu nunca te falei isso, mas eu vou dizer hoje, eu queria ser como você. Mas por quê? Porque você é muito bonito. Falou: mas você não imagina, porque eu pensei a mesma coisa, eu queria ser como você. Mas como eu? Sim, você voa alto, todo mundo vê você voando, isso é muito bonito. Aí eles tiveram uma ideia e disseram assim: então pronto, vamos fazer o seguinte, vamos cruzar um urubu com um pavão, aí vai nascer uma ave linda que voa alto. Maravilha, que ideia excelente. E foi assim
que nasceu o peru, que é feio e não voa. Moral da história: se está ruim, deixa assim, porque pode piorar. Essa era a situação de Israel. E você vai entender que a situação deles era muito pior do que você imagina ou do que eu mesmo imaginava. Para a gente entender a mensagem, eu preciso dar para vocês o contexto. E o contexto é o seguinte: Caleb era um dos 12 espias. Foram enviados para Canaã. Caleb era um homem de origem humilde. Ele passou 38 anos da sua vida como escravo, em uma época que os escravos eram tratados com extrema crueldade. Naquela época, o faraó do Egito não demonstrava nenhum tipo de misericórdia com os escravos. E eles colocavam sobre os escravos exigências irreais, impossíveis. E quando os escravos não conseguiam alcançar essas exigências, eles eram brutalmente castigados e espancados. Caleb era estrangeiro, não era nem um israelita, não fazia parte do povo de Israel. Ele era filho de Jefoné, e Jefoné era um quezeneu, não era nem israelita. Mas Caleb tinha assimilado a cultura de Judá. Ele tinha sido adotado pela tribo de Judá, mas ele não era israelita de nascimento. E ele foi tão assimilado pela cultura da tribo de Judá, que quando foram escolher os espias para irem até Canaã, ele foi um dos escolhidos. Quando eu estava estudando esse assunto, esse texto, me chamou a atenção um detalhe que antes eu nem tinha percebido. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Números. Números capítulo 13. Números capítulo 13. Que coisa interessante. É que a gente lê a Bíblia, a gente estuda a Bíblia, e a gente acha que aprendeu alguma coisa. Mas depois a gente volta para a mesma Bíblia, para o mesmo texto, e a gente aprende coisa que antes a gente nem tinha percebido que existia. Números capítulo 13, versos 1 a 3. Aparentemente, dá a entender que existe uma contradição nesse texto. Presta atenção, o texto diz assim: então disse o Senhor a Moisés. Quem disse para Moisés? Deus. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Até aí. Segundo esse texto, quem falou para Moisés enviar os espias? Quem falou? Deus. Agora vá para Deuteronômio, é um livro depois. Tem Números, Levíticos, Números, Deuteronômios. Vai para Deuteronômios, capítulo 1. Deuteronômio capítulo 1, verso 22. Deuteronômio 1, 22. Nesse texto a Bíblia diz assim: então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir e as cidades a quem devemos ir. Agora, segundo esse texto, quem foi que pediu para Moisés mandar os espias? O próprio povo. Então o que acontece aqui? Há uma contradição? Veja só. Foi Deus ou foi o povo que mandou Moisés mandar os espias? Bom, na sequência histórica, no livro de Números, Moisés está recordando a história. E em Deuteronômio é onde realmente o fato aconteceu. Ou seja, a iniciativa realmente partiu do povo e não de Deus.
E por que isso aconteceu? Porque eles estavam cheios de insegurança, porque eles estavam cheios de medo, porque eles estavam cheios de falta de fé, e então eles precisavam ver com os próprios olhos. Segundo o texto, Moisés ouviu a sugestão do povo, Moisés gostou da ideia, tanto que no verso 23, Moisés diz assim: pareceu-me bem tal proposta. Ou seja, Moisés, eles deram a ideia, Moisés achou que a ideia era boa, aceitou a proposta, e Deus então confirmou a decisão que está em Números 13, verso 1. Deus diz: então enviem os homens. Então, na sequência, o povo sugeriu, Moisés aceitou e Deus autorizou. Essa estrutura, ela não está só nesse texto da Bíblia. Ela está presente em alguns outros locais, em vários outros locais da Bíblia, onde o povo pede, o líder considera e Deus aprova. Como por exemplo, em 1 Samuel 8, Israel pediu um rei, o líder aceitou e Deus autorizou. Em Êxodo 4, Moisés pediu para que Arão fosse o porta-voz, ele deu a ideia e Deus autorizou. Mas nesse texto de hoje, tem uma aplicação secundária que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender. A ideia dos espias não era o plano original de Deus. A ordem que Deus tinha dado está em Deuteronômio 1, agora no verso 8. No verso 8, o que Deus tinha dito? Ele disse assim: entrem na terra que eu vou dar. A ordem de Deus era: entrem, só entrem. Entrem sem olhar, entrem sem medir muralha, entrem sem calcular o risco. A fé deveria ser o suficiente para entrarem, só isso. Só que o envio dos espias mostrava a insegurança do povo, porque eles precisavam ver antes de obedecer. Queriam confiar nos olhos e não na promessa que Deus tinha dado para eles. E o resultado foi um desastre total. 10 espias voltaram morrendo de medo. O povo chorou a noite inteira de pavor. E por causa desse detalhe, olha que coisa doida, gente. Por causa desse detalhe, o povo de Israel ficou vagando no deserto por 40 anos. Só porque não obedeceram o que Deus tinha dito. E o que era para ser terra prometida, acabou virando território do medo. Sabe o que isso quer dizer para nós hoje? Quer dizer que a permissão de Deus nem sempre é a vontade de Deus. Muitas vezes, Deus permite por provação e não por aprovação. Porque às vezes a gente insiste tanto que Deus fala: tá bom, vai lá, e Ele acaba permitindo. Eu vi um pensamento há um tempo atrás que eu achei muito interessante, eu anotei, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. O pensamento diz assim: há uma grande diferença entre insistir e não desistir. Insistir é tentar teimando, e não desistir é tentar mudando. Entendeu? Aí tem tanta gente que diz assim: ah, pastor, mas se Deus permitiu acontecer, é porque Ele quis. Não. Às vezes Deus permite acontecer porque você quis. Porque se Deus permitiu eles espiarem, é porque antes eles não quiseram confiar. E o grande problema dos espias não foi o relatório. O grande problema dos espias foi a conclusão que eles chegaram com o relatório. Porque, olha só, o relatório que os 12 trouxeram era o seguinte: a terra é boa, beleza, estou dentro. Os frutos são excelentes, maravilha, é nóis. Tem gigantes,
Ok. Mas a conclusão que eles chegaram dizia assim: mas perto deles, nós parecíamos gafanhotos. O problema foi a conclusão. Porque o relatório sempre vai dizer: é uma doença séria, é um câncer. Eu conheço pessoas que já morreram por causa dessa doença. Esse é o relatório. E a conclusão que a gente chega é: essa doença é maior do que Deus. O problema é a conclusão. O relatório diz assim: perdi meu emprego. Olha, já tenho idade avançada. Olha só, tenho uma família para sustentar. Esse é o relatório. E a conclusão é assim: Deus não tem condição de me sustentar. O problema é o relatório, não é o relatório, é a conclusão que a gente chega. E aí, quando chegou nessa altura do meu estudo, para hoje, eu entendi uma coisa. Eu entendi que Deus permitiu a ideia dos espias para mostrar algumas coisas que ninguém podia ver. Deus não queria que eles espionassem, mas permitiu para mostrar o que já estava escondido dentro do coração deles, que era medo, que era descrença, que era comparação, que era covardia. E às vezes, Deus permite que você entre em situações que Ele não queria que você entrasse, mas Ele permite para te mostrar quem você é quando você está sem Ele. Existem problemas na nossa vida que vêm para mostrar quem a gente é. Porque não é sobre você o problema. O problema é sobre a conclusão que você chega quando você vê o que vê. Quando isso aconteceu, 40 anos atrás, Caleb queria ter ido para a batalha com os gigantes, mas por causa da fé do povo, olha que coisa doida, por causa da fé do povo, ele suportou 40 anos vagando pelo deserto. Agora, a Bíblia diz que aos 87 anos, 45 anos depois, já tinham se passado 7 anos de conquista sob o comando de Josué, porque Moisés já tinha falecido. Havia muitos motivos que poderiam fazer de Caleb um velho amargurado, rabugento, revoltado. Deus não fez do jeito que eu queria, mas não. Agora Moisés já tinha morrido, Josué tinha assumido o comando do povo de Israel, e agora eles estavam dividindo as terras. Alguns começaram, lógico, os mais, entre aspas, espertos, começaram a escolher os lugares mais planos, os lugares mais férteis, onde tinham mais rios, os lugares mais seguros. E aí chega Caleb com 85 anos e escolhe aquela mesma terra onde tinham os gigantes há 40 anos atrás. Aqueles mesmos gigantes que tinham paralisado Israel. Se eu fosse Josué, eu não sei, mas se eu fosse Josué, eu tinha olhado para Caleb e falado assim: sério? Com 85 anos? Que velho maluco é esse? Esse velho é doido? Com 85 anos? Mas tem uma coisa interessante aqui. Deus não deu a montanha para Caleb quando ele era novo, porque naquela época ele tinha força. Deus só deu a montanha para ele 45 anos depois, quando a força virou maturidade. Foi aí que Deus deu a promessa, só aos 85 anos. Porque Deus não estava preocupado com a força física de Caleb, mas com a sua força espiritual. E a gente vai entender daqui a pouco por que isso. Às vezes, Deus não dá algumas coisas para a gente quando nós estamos fortes,
mas quando nós estamos mais sábios. Muita gente busca vitórias com base na força, quando algumas batalhas na vida da gente, elas só podem ser vencidas na maturidade. E a Bíblia diz, em Josué, capítulo 15, verso 14, ela diz assim: de Hebron, ele, Caleb, olha, ele expulsou os 3 filhos de Anak. Que coisa louca. Só que tem um detalhe aqui interessante, alguns detalhes interessantes. O pai de Anak era o pai dos 3 gigantes. O pai de Anak, ou seja, o avô dos 3 gigantes, era um homem que se chamava Arba. Arba era conhecido, abro aspas, como o maior entre os Anaquins. Os Anaquins eram uma linhagem de gigantes que alguns estudiosos defendem a ideia de que eles vêm de uma linhagem dos Nefilins. Quem são os Nefilins? São os gigantes que a Bíblia menciona antes do dilúvio no livro de Gênesis 6. Eles eram grandes a um ponto que os espias literalmente se sentiram como gafanhotos. E na enciclopédia rabínica existe um documento da tradição hebraica. São documentos que foram escritos na época da Bíblia, mas que não são livros inspirados, não fazem parte da Bíblia, mas foram escritos naquela época e trazem informações. Um desses documentos rabínicos, chamado Midrash, ele mostra alguns relatos, alguns detalhes sobre esses gigantes. E esse documento diz que eles eram tão grandes, que quando eles passavam, abro aspas, deixavam sulcos profundos no solo com os seus passos, de tão grande que eles eram. E no livro de Números 13, 22, traz o nome desses 3 gigantes. E o texto então diz assim: quando eles subiram ao Neguebe, chegaram a Hebron, onde estavam, e aí vem o nome deles, Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Anak. O Midrash fala algumas outras características de cada um deles. Ele diz, por exemplo, que o Aimã, ele intimidava só pelo olhar. Diz que Sesai intimidava pela postura, e Talmai intimidava as pessoas pela sua força. Mas ao mesmo tempo, esses 3 grandões, que fizeram milhares de pessoas tremer, foram derrotados por um velhinho de 85 anos. Aí eu te pergunto, 45 anos depois, o que aconteceu? O que aconteceu? O que mudou? Será que os gigantes diminuíram? Será que Caleb cresceu? Não. A questão é que quando a visão de Deus é grande, não importa a sua idade, a alma envelhece, mas ela fica mais intensa. Mas o mais interessante começa agora. O fantástico é o que está escondido por trás, que a gente vai ver a partir de agora. É que a aplicação dessa história vai muito mais além do que a gente viu até agora, e a conexão é muito perfeita. A questão é que esses gigantes que assustavam muitas pessoas no passado, eles ainda estão assustando as pessoas, a gente até hoje. Porque por incrível que pareça, a tradução do significado do nome de cada um deles é muito interessante. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. O primeiro gigante que a Bíblia menciona chamava Aimã. Traduzindo do hebraico Aimã, a palavra Aimã quer dizer o que sou. O que sou.
O que sou é o gigante do orgulho, é o gigante da autoimagem, da autoimportância, da posição. É a voz interna que idolatra a sua própria imagem. Quem está dominado por esse gigante começa a dizer frases como: eu já conheço esse texto, essa mensagem não é para mim, eu oro mais que os outros, eu conheço mais a Bíblia do que você, eu preciso me separar porque eu me sinto mais consagrado. Esse gigante, ele é muito perigoso, porque ele vem disfarçado de piedade. E esse tipo de gigante impede você de pedir perdão, ele impede você de admitir suas fraquezas, ele impede você de reconhecer seus defeitos, ele impede você de se humilhar, ele impede você de pedir ajuda. Esse gigante não quer que você chore, ele não quer que você confesse, ele não quer que você se dobre, ele não quer que você se ajoelhe. Ele rouba a vitória na vida, de todas as áreas da vida do crente. E ele acaba vendo tudo ruim. Eu não gosto do jeito como eles estão fazendo. Eu não gosto desse tipo de música. Eu não gosto desse tipo de pregação. O pastor é fraco. A igreja não é boa o suficiente. Quando você diz assim, a igreja não é boa o suficiente, o que você na verdade está dizendo é o seguinte: eu sou muito bom para a igreja. Diz uma história que um homem trocou de igreja 10 vezes. Ele ia numa igreja, não gostava porque ele achava um defeito. Ia numa outra igreja, também não ficava lá porque ele via um defeito. Assim ele foi, em 10 igrejas. Em 10 igrejas. Na 10ª igreja, ele chegou para o pastor e disse: pastor, eu já passei por 10 igrejas e não gostei de nenhuma delas. Todas elas eu vi muitos defeitos. E o pastor olhou para ele e disse assim: que coisa interessante. Você já parou para pensar que todas elas tinham um problema diferente, mas o único elemento comum era você? Se a igreja fosse perfeita, gente, você e eu não caberíamos nela. Se a igreja fosse perfeita, Cristo não precisaria ser o centro. Se a igreja fosse perfeita, ninguém ia precisar de graça, de arrependimento, de restauração, de novas chances. Para quê? Nós somos perfeitos. Só que a beleza da igreja não está na perfeição de seus membros, está na presença de Deus. Amém. Sabe qual é a igreja perfeita? A igreja perfeita é cheia de pessoas que nunca perdem a capacidade de se humilhar. Essa é a igreja perfeita. Deus não chama a gente perfeita, Ele chama a gente coerente, Ele chama a gente que vive o que ora, Ele chama a gente que pratica o que prega, Ele chama a gente que permanece quando todo mundo vai embora. E é só quando o gigante, a imã, cai, que a presença volta, que a graça desce, que a alma aquece e que a igreja fica viva. O segundo gigante se chama Talmai. Sabe o que quer dizer do hebraico Talmai? Talmai quer dizer o que eu posso fazer, ou o que eu faço. Esse é o gigante da autoconfiança. Ele está ligado à capacidade humana, às nossas habilidades, à nossa performance. Esse gigante, ele diz de forma muito sutil que você pode ser perfeito sem Deus. Você pode. Que você consegue não pecar sem o poder de Deus. Esse gigante, ele rouba a nossa dependência de Deus. E ele é muito perigoso, porque ele é sutil. Ele não diz para você assim, Deus não pode. Não, ele diz, Deus pode. Mas ele diz também, só que você também pode sem Deus.
E aí é que o desastre espiritual começa. O gigante Talmai, ele não é rebeldia, ele é independência. Ele é arrogância, ele não é arrogância escancarada, ele é autossuficiência silenciosa. E esse gigante coloca pensamentos na cabeça das pessoas que dizem assim, que pensam assim: se eu fizer isso, Deus vai me amar mais. Ele coloca pensamentos como: se eu for certinho, se eu conseguir ser certinho, então Deus vai me salvar. Esse gigante, ele coloca na sua cabeça pensamentos que dizem assim: se você trabalhar na igreja para Deus, Deus vai aceitar você, ou Ele vai ser favorável a você. Isso parece espiritual, mas é venenoso. Porque enquanto a graça diz: eu te amo, as obras dizem: eu te cobro. Tudo aquilo que a gente faz, as obras que a gente faz, são frutos e não raiz. Cristo é a raiz. Os frutos é o que Ele produz em você quando você está nele. Diz uma história que um rapaz foi para a faculdade. E lá no quarto dele na faculdade, um dia ele estava no quarto, a mãe dele foi visitar ele na faculdade. E quando ela entrou no quarto dele, ela viu que tinha uma parede do quarto dele que tinha um monte de fotos de mulheres de biquíni. Um monte de fotos, fotos de mulher, de revista, pôster, tudo com mulher de biquíni. E a mãe viu aquilo ali e ela não falou nada. Voltou para casa. Um tempo depois, ela mandou por correio um quadro com a foto dela e um bilhetinho dizendo assim: filho, por favor, coloca a minha foto na parede do seu quarto. Ele recebeu o embrulho, obedeceu a mãe e colocou a foto lá. Tempos depois, a mãe foi visitar o filho de novo. Ela entrou no quarto dele, olhou, só estava a foto dela. Ele falou assim: ué? Falou: filho, eu estou vendo que na parede tinha um monte de fotos de mulheres passando calor. Você tirou todas essas fotos e deixou só a minha, por quê? E ele disse assim: mãe, é que quando eu coloquei a sua foto, eu percebi que as outras não combinavam mais com a parede. É assim que acontece. Quando você coloca Jesus, muitas coisas parecem que não combinam mais, parece que ficam fora do lugar. E o terceiro gigante se chamava Sesai ou Sesai, ou do hebraico puro Sheshai. Sabe o que quer dizer a palavra Sesai? Quer dizer quem eu sou. Uau! Esse é o gigante do ego. É o eu que quer aparecer. É o gigante da vida, da vaidade pessoal, do autoenaltecimento. É aquela voz que diz na sua cabeça assim: eu preciso ser reconhecido, eu preciso ser notado, eu preciso ser visto, eu preciso ser aplaudido, eu mereço essa posição. O problema é que esse gigante destrói a nossa intimidade com Deus. O ego rouba o lugar do altar, porque ele quer glórias para si mesmo. Você já deve ter conhecido pessoas que são assim, não é? Porque esse gigante está presente na vida de todos nós. Pessoas que precisam se sentir valorizadas, que precisam ser elogiadas, e se elas não recebem elogios dos outros, elas começam a elogiar a si mesmas. Já viu isso? Quando você muda de assunto, elas dão um jeito de sequestrar a conversa, trazer de volta para elas, porque elas precisam ser o centro da narrativa. Você conhece alguém assim? Sabe coisa interessante? Olha só.
Isso é muito interessante. Existiu um filósofo francês, ele faleceu em 2002. Existiu um filósofo francês chamado Pierre Bourdieu. Esse filósofo, ele desenvolveu alguns pensamentos muito interessantes, muito interessantes. Ele criou uma frase que complicadíssima, mas a gente vai entender. Ele disse assim, olha a frase que ele disse: os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Amém, né? Não entendi nada. O que ele está dizendo é o seguinte. O que ele quer dizer é o seguinte. Pensa comigo. Quando uma pessoa elogia você, quanto mais distante essa pessoa for de você, maior é o valor do elogio. É isso que ele está dizendo. E quanto mais próximo de você, menor é o valor desse elogio. Vou explicar. Imagine uma situação. Você vem até aqui à frente e canta uma música, ok? Canta uma música. Quando você termina o culto, você sai lá fora, 3 pessoas vêm te elogiar. 3 pessoas. Uma pessoa é a sua mãe, outra pessoa é um amigo seu e outra pessoa é uma pessoa que você nunca viu na sua vida. Nunca viu, não conhece, nunca ouviu falar. Ok? Essas 3 pessoas chegam para você e dizem assim: você cantou muito bem. Fazem o mesmo elogio. Segundo o pensamento desse filósofo, o que ele está dizendo é o seguinte: quando a sua mãe veio te elogiar, esse é o elogio de menor valor. Por quê? Porque a distância social do objeto consagrado é muito próxima. Tua mãe vai te elogiar, não importa como você cante, ela vai elogiar você, é tua mãe. Ela tem um valor muito pequeno. Quando o seu amigo te elogia, ele tem um valor pequeno, porque é teu amigo. Mas não é tão pequeno como a sua mãe, porque ele não é tua mãe, ele é teu amigo, ele conhece você, mas ele não é tua. Então ele tem um valor um pouco maior do que a tua mãe, porque a distância entre você e dele é maior do que a distância entre você e a sua mãe. Mas essa pessoa que elogiou você e nunca te viu, esse é o elogio de maior valor, porque a distância social dele você nunca viu, ele nunca te viu. Se ele disse para você, você cantou bem, é porque você cantou bem. Faz sentido isso? Ok, agora pense o contrário. Pense o contrário. Se o desconhecido tem mais valor, o teu amigo tem menos valor, a tua mãe tem menos valor ainda, qual é o menor elogio que tem menos valor até do que sua própria mãe? Quem? Quem? Quando você se elogia. Porque quando você se elogia, é distância zero, é você elogiando você. Quando você se elogia, é tão negativo que esse elogio passa a virar arrogância. Percebe? Percebe? Esse gigante, ele faz você transformar ministério em palco. Ele faz você transformar adoração em performance. Ele faz você transformar chamado em competição. Esse gigante, ele não está preocupado se é feito. Ele está preocupado com quem fez. Quem vai fazer? Quem vai pregar? Eu quero saber quem é que vai pregar. Quem é que vai ser o líder do departamento? Eu quero saber quem é que vai ser o líder do departamento. Esse gigante, ele incentiva você a transferir o foco de Deus e colocar o foco no ser humano. Em outras palavras, esse gigante é uma idolatria enrustida. Tem outras pessoas, você já deve ter visto isso, tem outras pessoas que gostam de dizer as suas próprias opiniões e dizer que foi Deus que disse. Já viu isso? É tudo parte desse, é tudo incentivo desse gigante aí. Pessoas que acham que a opinião delas é a vontade de Deus, mas o que não é igual à opinião delas, então aí é o capeta. Para esse tipo de pessoas, Deus é só um fantoche.
Porque é ela que usa Deus, não é Deus que usa ela. E eu tomo muito cuidado. Eu tomo muito cuidado com gente que chega para mim e diz assim: pastor, Deus me falou. Eu tomo muito cuidado. Deus me falou. Quando a pessoa chega para mim e diz assim: pastor, Deus me falou. Eu falo: peraí, para. Primeiro, que eu acredito no mesmo Deus que você. E se ele falou uma coisa para você, ele não pode falar diferente para mim, porque é o mesmo Deus. E segundo, porque se Deus falou uma coisa de mim para você, por que ele não falou para mim? Que Deus fofoqueiro é esse, que vai falar de mim para você, sendo que ele queria falar comigo? Por que ele não veio falar comigo? Como assim? Cesai é o gigante que faz você acreditar que você tem privilégios que os outros não têm. Cesai faz você pensar que Deus faz para você coisas que Ele não faz para os outros. Esses 3 gigantes representam o eu, o ego e a autoconfiança. O orgulho, o ego e a autoconfiança. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você achou que não podia piorar? Mas piora. Porque todos nós temos esses 3 gigantes dentro de nós. Todos nós. Eu lembro quando eu mudei para cá. Quando eu mudei para cá, 10 anos, 2013. A gente teve a nossa primeira campal. A gente teve a nossa primeira campal, eu não entendi o que era, não conhecia ninguém ainda. E eu fui lá para campal. Eu lembro que naquela primeira campal eu estava cantando algumas músicas na campal. Diziam para eu participar cantando, eu estava cantando algumas músicas. Eu lembro, estava conhecendo todo mundo, não conhecia o Campo Colaco ainda. E eu lembro de um homem, um rapaz, um cara que ele frequentou essa igreja aqui, e vocês conhecem ele. E infelizmente eu não tive o privilégio de conhecer ele por muito tempo ou muito de perto. E eu lembro que era um sábado à noite. Os homens estavam jogando futebol no campo. Algumas pessoas estavam jogando vôlei lá no ginásio e tal. E ele começou a zoar com todo mundo. E eu lembro que nesse sábado à noite, ele entrou dentro de uma fantasia de gorila e saiu bagunçando com todo mundo. E ele corria dentro do ginásio, e ele foi lá no campo de futebol. Imagina, os homens jogando futebol, entra um gorilão no meio, atrapalhando, chutando, pegava a bola, saía correndo, roubava a bola embora. E ele apurrinhou tanto povo, que os homens falaram assim: cara, vamos jogar no lago? À noite, água fria. E eu acho que eles disseram assim, brincando, né? Vamos jogar no lago. Eu não conhecia ninguém. Só que acho que para me enturmar eu abracei a ideia. Eu falei: não, vamos jogar ele no lago. E a gente correu. Conseguimos cercar, tiramos a roupa de gorila dele. Eu ajudei a carregar. Fomos até aquele lago e jogamos ele na água. Ele levou numa boa, saiu brincando. E a gente subiu, voltamos lá e eu fui pro ginásio. Eu fiquei pensando a semana inteira se eu ia contar isso. Quando eu estava no ginásio, eu percebi que os homens começaram a fazer um movimento perto de mim. E alguma coisa me disse assim: eles estão querendo me pegar para jogar no lago. E não deu outra. Eles vieram me pegar, se juntaram, se aproximaram. E quando eles me pegaram, eles disseram assim: pastor, agora é a sua vez. Eu falei: não, vocês não vão me jogar não.
Falou, vamos sim. Eu falei, não vamos não. Nós vamos sim. Não vão não. Por que não? Acho que você deve ter imaginado o que eu falei, não imagina? Não imagina? Aí eu olhei para eles e falei assim, vocês não vão me jogar. Por quê? E eu falei, porque eu sou o pastor. Nessa hora, até o meu anjo. Você não falou isso. Falei. Tá vendo o gigante acertando bem no meio dos meus olhos, tá vendo? Quando eu falei isso, eu lembro que eles olharam para mim com uma cara assim, cara, é esse o pastor que está vindo? Eu lembro que eu desci para o meu quarto. E quando eu estava lá no quarto, a ficha caiu. E eu falei assim, não. E o sentimento que eu tive foi um sentimento tão ruim, eu falei, não. E eu estava lá no meu quarto, sozinho. E eu comecei a chorar sozinho pela vergonha que eu comecei a sentir de mim mesmo. E não foi fácil. E eu pensei comigo, bom, como é que eu vou arrumar essa situação? Aí eu pensei, não tem jeito. O caminho de volta que leva você para o orgulho, ele passa pela humilhação. E eu lembro que eu subi lá no ginásio. E eu acho que quando eles me viram entrando de novo no ginásio, devem ter pensado, ó o bonitinho aí. O que ele veio fazer aqui agora? Aí eu chamei eles no canto. E eu disse para eles assim, cara, me desculpa. O que eu falei não representa quem eu sou. O que eu falei não representa a pessoa que eu quero ser. E vocês me desculpam. Eles olharam para mim e disseram assim, pastor, fica tranquilo, não esquenta a cabeça. Mas a mensagem já tinha ido. E aí eu lembro que eu olhei para eles e falei assim, cara, pode pegar, pode me jogar no lago. Eles disseram, não, vamos jogar não. Tinha perdido a graça. E sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Preparando esse sermão, olha que coisa louca, 10 anos depois, caiu uma outra ficha. E eu pensei assim, que interessante. Por causa do meu orgulho, eles não me jogaram no lago aquele dia. Mas depois disso, várias vezes eu fui para aquele lugar e Deus me jogou no lago para batizar alguém. É mais ou menos Deus dizendo assim, ei, deixa eu te mostrar por que você está aqui. Você não está aqui por sua causa, você está aqui por causa do meu reino. E aí eu quero te fazer essa pergunta hoje. Por que você está aqui? Por que Deus colocou você aqui nessa igreja? Para você avaliar como é o culto, para você dar a sua nota como é a música, ou Deus colocou você aqui por causa do reino dele? A história mostra que os gigantes nunca foram o problema. O problema era o olhar do povo. Os gigantes continuaram lá por 45 anos. Eles não cresceram, eles não encolheram, mas agora Caleb tinha um coração pronto para vencer os gigantes. Porque esse tipo de gigante a gente só vence com maturidade, não é com força. E Deus não tirou os gigantes. E Deus não vai tirar os gigantes. E esses gigantes têm feito muito estrago. O orgulho, o ego e a autoconfiança
tem destruído famílias, amizades e até igrejas inteiras. Mas a igreja perfeita, ela não é feita de pessoas que erram, ela é feita de pessoas que se humilham. No caso de Caleb foram 40 anos para entender. Eu não sei que altura você está dessa espera. Eu não sei se você está pronto para aceitar esse convite. Mas hoje o apelo é para aqueles que sentem esse gigante lutando com você na sua vida. É para aqueles que aceitam ser jogados no lago por Deus, para você entender o porquê que você está aqui. Para aqueles que ainda não estão prontos, eu quero dar uma sugestão. Escolha uma parede no seu coração. Coloque o quadro de Jesus ali. Porque quando você fizer isso, tudo que não combina vai ficar esquisito. Vai ficar fora do lugar. Vai ficar estranho. Eu quero perguntar para você. Hoje, não pensa na igreja, pensa em você. Eu já estou aqui, eu já pensei, eu já refleti sobre isso. Você é uma pessoa que está pronta para se humilhar na presença de Deus. Você é uma pessoa que está pronta a entender quando o orgulho derruba você. Você é uma pessoa a estar pronta para ter a percepção quando o seu ego fala mais do que deveria ter falado, ou fala mais até do que o próprio Deus. Você está pronto para entender que quem faz a sua vida é Deus e não é você. E eu quero convidar você para que, se você quer ser uma igreja perfeita, que você se coloque em pé. Porque a igreja perfeita é feita de pessoas prontas para se humilharem na presença de Deus. Deus me jogou muitas vezes naquele lago. Eu nunca fiquei rouco, eu nunca fiquei doente, nunca fiquei gripado. Mas às vezes Deus precisa dar um choque na gente, para a gente entender que nós não somos o centro desse mundo. Deus que é. E muitas vezes a gente olha para os nossos gigantes e a gente se sente como gafanhoto, porque a gente presta mais atenção no relatório do que na conclusão. Ei, deixa eu dizer uma coisa. A conclusão é que Deus é maior do que tudo. É de que Deus pode tudo e que Deus sabe tudo. Querido Jesus, essa igreja nesse momento, se todo mundo está em pé, porque o objetivo é aceitar passar por cima do orgulho, do ego e da autoconfiança. Então, querido Deus, essa aqui agora é a sua igreja perfeita. A igreja perfeita não é feita de pessoas que não erram. A igreja perfeita é feita de pessoas que se humilham. E hoje nós queremos estar na tua presença, Senhor, dizendo para o Senhor que nós queremos colocar no nosso quadro, na nossa parede, no nosso coração, o teu quadro. E quando a gente fizer isso, todas as demais coisas vão ficar esquisitas. Talvez a nossa parede esteja com fotos de outras coisas, até foto de nós mesmos. E quando a gente colocar a sua foto, o resto não vai fazer sentido. Eu não sei quanto tempo cada um de nós precisa para aceitar de fato essa humilhação. Porque 40 anos atrás, Caleb não era uma má pessoa, ele só não estava pronto. 45 anos depois, então ele estava preparado.
Pode ser que hoje alguma pessoa aqui tenha muita dificuldade por passar em cima do seu orgulho. Mas nós queremos dizer que não é possível, nós entendemos que não é possível ficar no mesmo lugar, Deus e orgulho. Não é possível. São coisas que não combinam, não fazem parte. Para isso, Deus, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Fala para nós, que essa possa ser uma igreja que entende os defeitos e que sabe que isso não é o mais importante. O mais importante é ser uma igreja que entende que o Senhor é o centro, não é quem faz. Essa menina, essa igreja é a menina dos teus olhos. E é assim como nós nos sentimos hoje, humilhados na tua presença. Nós somos a tua igreja. E por isso nós nos colocamos na tua disposição para moldar cada um de nós. E fazemos isso entendendo que nós precisamos todos os dias lutar contra esses gigantes. E fazemos isso no nome de Jesus.